Chegou um dos momentos mais esperados do ano, o de conferir a retrospectiva de lidos de 2025. Tem gente que espera a retrospectiva do Spotify e tem gente que espera a do aplicativo de leitura, né? Na minha retrospectiva do Goodreads, eu li um total de 36 livros e 13.600 e alguma coisa de páginas. E só para registro mesmo, no ano passado, 2025, eu reciclei a meta de leitura de 2024, que tinha sido de 25 livros, porque eu não tinha conseguido atingir. Então, quando a gente não atinge, a gente repete a meta, né? Não vai botar uma meta mais alta do que a gente ainda nem conseguiu cumprir. E, surpreendentemente, esse foi um dos anos que eu mais li na vida, eu acho. A maioria dos livros que eu li foram no Kindle, porque eu realmente prefiro ler no Kindle, a não ser quando eu quero marcar alguma coisa, daí eu prefiro ler o físico. Mas nem metade dos livros que eu li foram físicos. Claro que nem todos os livros que eu li eu indico. Até porque, ao contrário de todo o debate que acontece no Booktube e no BookTok, eu realmente gosto de ler um livro ruim às vezes. Quando eu não quero pensar ou quando eu quero alguma coisa mais leve, eu gosto de ler porcarias também. Me deixe. Então, eu vou me poupar do cancelamento, ok? Ok. Então, eu separei os 20 livros que eu mais gostei e que eu acho que vale a pena recomendar, para quem sabe tu possa colocar na tua lista de leitura esse ano. Em fantasia, tem alguns thrillers, livros de terror e também tem aqueles romancinho água com açúcar que dá um quentinho no coração e às vezes é só o que a gente precisa ler antes de dormir, junto com uma xícara quente de chá, né? Então às vezes a gente merece. Oiê, eu sou a Andy e esse é o Próxima Página. Eu quero começar esse vídeo falando do divo do Murakami, que se tornou um dos meus escritores favoritos. E eu acho que no ano passado ele foi o meu escritor do ano, assim, porque sempre que eu queria ler alguma coisa que eu sabia que eu ia gostar e que eu sabia que ia ser um livro bom, eu ia ler Murakami. Uma das obras que eu mais gosto do Murakami é Norwegian Wood. No livro, o Murakami fala sobre como era crescer no Japão nos anos 70, com um pouquinho de romance, um pouquinho de Beatles, um pouquinho de problemas mentais que sempre aparecem nos livros dele. Então é uma mistura de tudo que é de bom, sabe? Esse livro ele fala muito sobre perda e sobre como isso afeta os nossos sentimentos e as nossas relações com as outras pessoas. Então, é um livro que é muito legal de ver o desenvolvimento dos personagens a partir de um acontecimento específico e de como as relações mudam também a partir desse acontecimento. Outro livro que eu indico muito é o Kafka Beira-Mar, do Murakami também. E esse livro, a gente pode falar que é o puro suco do Murakami, porque se vocês olharem aí na internet, tem até um bingo do Murakami que fala de pequenas coisinhas que ele sempre menciona nos livros dele, tipo, o livro tem uma mulher misteriosa, ou o livro tem um gato, ou no livro tem algo que desaparece. Enfim, são coisas que se tornaram clichês pro Murakami. E aqui nesse livro a gente consegue ver todas essas coisinhas, a gente consegue marcar vários itens do bingo. Então eu acho que até é um bom livro para se começar. Nesse livro, a gente acompanha a história do Kafka Tamura, que é um menino de 15 anos que decide fugir de casa para escapar de uma profecia. E aí ele acaba cruzando o caminho do Satoru Nakata, que é um senhorzinho que, depois de passar por certos acontecimentos na infância dele, ele adquire poderes sobrenaturais. Então, é bem essa vibe de fantasia, mas no mundo real, sabe? É uma coisa bem especial, eu diria. Outro livro do Murakami que eu li ano passado que eu indico é O Sul da Fronteira Oeste do Sol, que é um dos únicos que eu tenho físico, porque os livros do Murakami são muito caros. Esse é um porém triste, mas vale muito a pena tê-los. E aqui a gente acompanha um personagem que ele já alcançou sucesso em todas as frentes da vida dele. E daí ele começa a se questionar se esse sucesso é o suficiente, se esse sucesso é tudo que ele procurava. E acontecem algumas coisas que despertam um certo desejo nele. E ele decide, ele pensa então se vale a pena largar tudo por causa desse desejo. Esse não é o meu livro favorito, mas ele é bem curtinho. E eu me lembro que quando eu tava lendo ele, eu senti alguns sentimentos que só o Murakami consegue me proporcionar, assim. Sabe quando a arte realmente fala com a gente?
Então é meio que isso, assim, pelo menos foi isso, assim, comigo, né? A escrita dele é muito boa, ele tem várias frases belíssimas, ele faz comparações incríveis, eu amo. Então, assim, pra mim vale muito a pena ler. E agora, passando pra fantasia, quem amou? Vamos falar de Quicksilver e Brimstone, de Callie Hart. Acho que Quicksilver foi a minha romantasia do ano, assim, e talvez ele seja um dos meus livros favoritos. Talvez a minha fantasia favorita, provavelmente. Livro favorito eu não quero escolher, mas talvez ele esteja ali no top 5 ou mais, não sei. Não quero escolher. Aqui a gente acompanha a humana Saeris, que ela vive numa região muito pobre, com acesso muito escasso à água e à comida. E aí, sem querer, ela abre um portal para Ivélia, que é nada mais nada menos que um reino feérico. E aí vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer, né? Que a gente vai ter um belo personagem masculino. Mas eu não vou contar, eu vou deixar para vocês lerem, porque essa fantasia é muito boa, vale muito a pena, a história é muito boa. Tem alguns hots, mas não muitos, pelo que eu me lembro. Mas é tudo perfeito, perfeito. E Quicksilver vai ser uma trilogia, né? E no final do ano passado saiu o Brimstone, que é o segundo livro. E ele saiu na gringa, né? Eu acho que ele ainda não tem tradução no Brasil, mas como eu sou uma pessoa ansiosa, eu já fui lá correndo ler, porque eu precisava saber a continuação. E esse livro também é muito bom. Ele segue a mesma vibe do Quicksilver, né? Mas ele é bem livro meio de trilogia, assim. Então tem muitas coisas que acontecem e muitas coisas que não são resolvidas, porque elas vão ser resolvidas no último livro. Mas igual, recomendo muito. É um livro muito, 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 muito bom. Eles são meio longos, né? Como são fantasias, eu acho que as pessoas já esperam que eles sejam meio longos. Então, fica a dica. E pode ser também que um dos meus personagens favoritos estejam aqui. E eu nem tenho nem palavras pra falar sobre o Kingfisher, vulgo My Fictional Boyfriend. Então, outro livro que eu vou indicar é A Última Casa da Rua Needless, de Catriona Ward. Ele não é meu thriller favorito, mas ele é um thriller bem legal, assim, pra passar o tempo mesmo. Pra quem gosta de thrillers com histórias de serial killers e mistérios que eles vão indo e só se resolvem no final, esse pode ser uma boa pedida. Aqui a gente vai seguir principalmente 3 personagens. Um homem sem memória, uma criança desaparecida e a melhor personagem, uma gata católica. Então, preparem-se. Eu amo livros que falam sobre escrita e esse ano eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, e eu simplesmente amei muito. Nesse livro, a Woolf escreve sobre a relação entre as mulheres e a ficção e a necessidade das mulheres terem independência financeira e um espaço próprio para escrever. Ele é um ensaio que a escritora escreveu em 1929, quando ela dava algumas palestras nas universidades femininas de Cambridge, mas mesmo assim ele ainda é muito atual, então é muito bom, vale muito a pena ler. No passado eu também li Intermezzo, da Sally Rooney, e eu confesso que eu não gostei muito de Normal People, sorry, me desculpem, não me julguem, por favor. Mas esse livro eu gostei muito, ele me conquistou demais, assim, sem patamares. Esse livro, ele traz 2 irmãos e uma história sobre luto e sobre perda que vai crescendo, assim, demais conforme tu vai lendo, conforme as páginas vão passando. É engraçado porque desde o início do livro tu sabe que é um livro sobre luto, mas esse sentimento ele vai ganhando uma sobrecarga, assim, no decorrer das páginas, e daí quando ele chega no final é um peso tão grande, assim, que é bem triste, mas ao mesmo tempo ela trata isso de uma maneira tão sensível, tão delicada, assim, que, nossa, é incrível, é maravilhoso. E o final, então, o final é o ápice pra mim, eu achei ótimo o final, gostei muito. Então, um bom livro para ser lido este ano também. Outro queridinho que todo mundo estava lendo e eu também não podia deixar de ler foi o Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Imagina se uma das primeiras pessoas a pisar na Lua fosse uma mulher lésbica. Então, só esse resumo já me pegou muito e eu gostei muito também. Chore se você chorou, porque eu chorei. Mas enfim, eu amo a Taylor, eu acho ela uma ótima escritora épica. Eu me lembro que quando eu li Evelyn Hugo pela primeira vez eu fiquei pensando que ela era real.
Então, eu sou muito fãzinha da Taylor. E sempre recomendo o livro dela mesmo que tenha gente que não goste. Enfim, sou fã, me deixe. Também li alguns autores brasileiros, principalmente de terror. E um deles que ganha muito destaque é o Amaurício Lopes, com o livro O Galinheiro. Nesse livro, o Amaurício ele mostra toda a potência que tem o terror nacional. E eu acho que esse foi um dos livros que se tornou um dos meus favoritos, assim, do gênero, porque ele é muito bom. No livro, a gente acompanha uma família bem pobre que todos os anos ela rouba um galinheiro com os filhos. A filha do meio desse casal, ela desapareceu há 6 meses e, motivados aí por esse desaparecimento, eles decidem invadir a maior casa da cidade. Lá, eles têm que cuidar para não serem percebidos e também para não perderem a vida. E agora, falando um pouquinho de não ficção, vamos começar com o clássico contemporâneo já, que é o Edouard Louis e Mudar Método, que eu tenho certeza que ou tu já ouviu falar, ou tu já leu, ou tu pretende ler. E eu sou mais uma pessoa que vai te dizer para te ler. Esse livro é basicamente um retrato autobiográfico da transformação do Ed, um jovem nascido num bairro operário da França, para Edouard Louis, um escritor de renome internacional. O Edouard Louis, eu também li o Quem Matou Meu Pai, e é um texto dilacerante, assim, é muito forte, tem uma potência, assim, arrasadora. Aqui o autor navega a fundo na relação que ele tem com o pai, em uma obra que mistura manifesto político, crítica social e também um pedido de desculpas muito sincero. Depois de ler Edouard Louis, eu quis desbravar ali um pouco mais desse gênero com a Annie Ernaux. E o livro que eu li dela foi Os Anos. A autora ela é um dos maiores nomes da literatura francesa e nesse livro ela traz uma colagem de memórias para relatar os grandes acontecimentos da época em seus 60 anos de vida. É uma belíssima biografia impessoal. O ano de 2025 foi o ano que eu terminei a tetralogia napolitana e eu fiquei assim, ó, Absolute Literature. Olha, eu não sei nem o que dizer sobre esse livro, sobre essa tetralogia, na verdade, mas eu vou falar só sobre a história da menina perdida, que é o 4º livro da série. E simplesmente essa é uma série que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ela tem um dos melhores finais possíveis. E não só o final, toda ela é perfeita. Toda ela é perfeita, não tem defeito. Helena Ferrante, você é maravilhosa. Quem quer que você seja. Gente, o final é tão bom que quando eu terminei de ler esse livro, eu precisei voltar imediatamente no primeiro da série, porque ele fecha um círculo completo. E a forma com que ela faz isso, assim, com acontecimentos cotidianos, é perfeito. Para quem não conhece a tetralogia napolitana, ela acompanha a amizade de 2 meninas, a Lina e a Lenu, e nesse livro retrata a fase adulta e a velhice delas. E é muito engraçado porque é muito um retrato da vida real, assim, e a gente consegue ver que, assim como as nossas vidas, uma amizade ela tem altos e baixos e é muito difícil manter uma relação por muito tempo. E eu acho que esse livro descreve isso, assim, perfeitamente. Então, por favor, leiam a tetralogia napolitana. E agora, falando de livros leves, ano passado eu dei o braço a torcer e eu fui ler Emily Henry pela primeira vez. E eu comecei com Book Lovers e eu acho que foi uma ótima escolha. É um romance levinho ali, água com açúcar, perfeito para ler durante as férias, para ler quando tu quer esvaziar a cabeça. Ele traz romance entre 2 editores de livros. E eu gosto que ela sempre traz esse mundinho da literatura, né? Ela traz personagens que são escritores, que são editores, então sempre tem essa vibe, assim, então acho bem legal. E é um romancinho, né? Daí tem uma personagem ali meio durona, ninguém gosta dela, daí ela conhece o personagem, o Charlie ali, o personagem masculino, e coisas acontecem, romance. Agora, falando de camalhaços, vamos falar sobre ele, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, Alchemized the Saintly You. Esse livro, ele era inicialmente uma fanfic de Harry Potter, que parte do princípio que o mal venceu.
E esse livro, ele é muito profundo, ele vai muito além do romance que as pessoas estão pintando. Ele fala muito sobre trauma e sobre todas as consequências que uma guerra traz para as pessoas. E também vale lembrar que ele tem alguns alertas de gatilho, então antes de ler, confira os alertas de gatilho, por favor, não queremos pessoas engatilhadas. Mas enfim, eu gostei bastante. Para quem gosta de Harry Potter, para quem gosta de fantasia, eu acho que vale a pena. Mas tem que ter coragem, né? Porque ele é um pouquinho grande, eu diria. Outro livro também que eu não sei se eu recomendo muito, não. Não, eu recomendo sim. Ele é legal e ele é bem curtinho, então eu recomendo. Mas eu não sei se ele tá entre as melhores leituras. Agora eu não sei. Fiquei na dúvida, mas vou falar dele mesmo assim. Porque agora, já que estamos aqui, né? É esse aqui, o Casas Estranhas. Tem vídeo dele também no canal. E é um suspense super curtinho pra ler em 1 dia, 2 dias no máximo. Nessa história, a gente vai desvendar o mistério de algumas casas que possuem algumas plantas baixas bastante curiosas no Japão. E eu acho que isso é o suficiente que você precisa saber sobre esse livro. E daí você lê e depois vai ver o vídeo lá pra me contar o que você achou. Seguindo na vibe do terror, li também Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, de Grady Hendrix. E eu acho que a premissa desse livro que o autor pensou foi mais ou menos assim: será que uma mãe, uma dona de casa, seria capaz de matar o Drácula? E isso aí me conquistou rapidinho, porque é uma história de terror que se passa num subúrbio. Daí tem as donas de casa que se reúnem pra ter um clube do livro em que nenhuma delas gosta de ler o livro que elas estão lendo. Daí elas fazem um outro clube do livro pra ler livros de true crime. Elas se sentem meio culpadas e elas não contam pra ninguém que elas estão lendo esse tipo de livro. E daí temos também um vampiro no meio deste rolê inteiro. Então é uma ideia bem diferente, eu achei, e gostei bastante. O próximo livro que eu vou indicar vai ser Uma Família Feliz, do Rafael Montes, que tem também filme, se não me engano, mas eu ainda não assisti, então não posso falar sobre o filme. Mas o livro eu recomendo. Eu já li vários do Divo, mas eu acho que esse foi um dos meus favoritos. Apesar de ainda não bater Jantar Secreto. Eu acho que nenhum jamais baterá, porque Jantar Secreto é um outro patamar, né? E eu acho engraçado que o Rafael, ele deu uma de Simpsons nesse livro. Ele previu toda a tendência dos bebês reborn. O livro, ele acompanha muito essa família, que é uma família de comercial de margarina, em que tudo parece perfeito, eles se amam, eles se adoram, até nascer o terceiro filho do casal. Porque o homem, ele já tinha 2 filhas do casamento anterior, em que a mulher dele desapareceu por circunstâncias misteriosas. Então já tem aí um misterinho logo no início. E daí as coisas começam a dar errado a partir do nascimento dessa criança. E daí tem muita desconfiança. Ele fala também sobre as pequenas violências do dia a dia, assim, de uma família. Então é um livro muito bom, vale muito a pena. E para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre O Ato Criativo, de Rick Rubin, que é da mesma série aquela Livros que nos inspiram a criar. Aqui, um dos maiores produtores musicais da atualidade, ele nos ensina basicamente a viver como artista. E ele mostra como a criatividade está sempre à nossa disposição. Então é um livro muito legal para quem é artista e também para quem não é artista, porque todo mundo pode ser artista, será? Não sei, mas eu acho que todo mundo é criativo de certa forma, então eu acho que todo mundo se beneficiaria desse livro. Então fica a dica aí. Esses foram os livros indicados. E aí, para esse ano, eu decidi me desafiar um pouco mais e coloquei uma meta de 40 livros por ano. Eu acho que isso talvez vai fazer com que eu use menos as redes sociais. E esse também é um dos objetivos. Porque para ler 40 livros, ter um emprego CLT e fazer conteúdo para o YouTube, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, esse é o objetivo do ano. Mas eu tô confiante que vai dar certo, que eu vou conseguir, e no fim do ano eu vou ver os fogos de artifício lá no meu Goodreads, porque eu bati a minha meta de leitura, se não ultrapassar. Eu sei que tem gente que lê 60, 70, 80, 100 livros por ano, mas eu também não quero me desafiar tanto assim, porque senão eu não vou conseguir, daí não tem graça fazer só mais uma meta que eu não vou cumprir. Já basta todas as outras metas que a gente não cumpre, né?
Porém, estou aqui prometendo que sempre estarei com um livro do lado e, ao invés de pegar o celular para ficar rolando feed, eu vou optar por ler, nem que seja 5 minutos, nem que eu vá lendo 5 minutos por vez, já faz muita diferença. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse ano eu quero trazer mais resenhas para cá para conseguir compartilhar também essas leituras em tempo real com vocês. Então tá, um beijo e até mais.